Há mais dois artigos e esses mais da tua autoria e que obviamente estão fundamentados em investigação. Um deles, e começamos pelos Diabos de Amarante, que com certeza trará aqui novos elementos que completam aquilo que se conhece da história, da chegada, da partida dos Diabos de Amarante. Sim, os Diabos, o que tem de novidade neste artigo, além das fotografias muito bonitas que foram cedidas, como disse há pouco, a família Eduardo Teixeira Pinto, tem a sua partida, a notícia da sua partida de Amarante e a notícia da sua chegada. Fazer um breve resumo do artigo, posso dizer que estes diabos são os segundos, não são os primeiros. Os primeiros diabos foram queimados nas invasões francesas em 1809 e depois da partida dos franceses, António Ferreira Carvalho, que também conhecido por Ferreira dos Diabos, que era natural de Paredes, casou em Amarante em 1802, ainda antes da chegada dos franceses, e a pedido dos frades do convento de São Gonçalo, fez uma réplica dos diabos que existiam. Estes diabos estavam na igreja de São Gonçalo, abertos ao público. Comemorava-se até no dia 24 de agosto, era o dia dedicado aos diabos. E as pessoas, por vezes, iam lá e colocavam umas ofrendas, umas moedas, nos diabos. E num dia, na chegada do Dom Luís veio a Amarante, ficou aqui em Amarante a pernoitar, na sua passagem que ia para as Termas. Foi visitar a igreja de São Gonçalo e de seguida visitou a sacristia da igreja de São Gonçalo, que era onde eles estavam. Não gostou de ver lá aqueles diabos e quando chegou a Lisboa fez um ofício a dizer isso mesmo. O prior do convento recebe o ofício. Os diabos pertenciam à junta de paróquia de São Gonçalo, junta de freguesia atual, e que dizia o pedido que o rei mandou para o arcebispo de Braga, que era quem geria esta diocese aqui, e que tinha que os eliminar, queimá-los. A ordem não foi acatada pela junta de paróquia, que só os tirou da sacristia e colocou-os noutro lugar lá no convento e mandou-lhe só separar as partes mais obscenas dos diabos. Assim ficaram mais um tempo. Mais tarde, Alberto Sandeman, que tinha quintas no Douro, mostrou que era um caminho, o Amarante fazia parte da transição para o Douro, foi visitar a igreja e viu os diabos e quis fazer uma oferta para comprá-los. E acabou por adquiri-los. Onde teve uma intermediária, Rosa Folhadela, e que teve por parte dos amarantinos uma grande resistência, onde José Pinto da Pinha esteve à frente dessa gente que se opôs à venda dos diabos, e até o administrador do Conselho, na altura, também se meteu porque recebeu grande parte da documentação de parte da população que não queria que eles fossem de Amarante, e posto esse barulho todo, o tocato lá, digamos, da documentação, acabaram por ser vendidos. E foram vendidos em 1875, por aí, e em 1876 partem para Londres, porque Alberto Sandeman era de Londres, e eles partem para Londres em 1876. Num título engraçado, eles lá vão, diz o 1º de janeiro, acerca desta partida dos diabos. E assim estiveram lá os diabos, ainda fizeram parte da Exposição Universal de Paris, a seguir, no começo do século XX, e voltariam a Amarante em 1919, no dia 7 de junho de 1919. Ao fim de mais de 4 décadas, voltaram a Amarante. Voltaram então inseridos num cortejo das festas de junho, onde esteve à frente Alcino dos Reis, entre outros amarantinos, que fizeram um cortejo desde a estação dos Caminhos de Ferro até lá embaixo ao município com os diabos. Noutros anos seguintes, não com tanta regularidade, os diabos acabariam por sair também nas festas de junho no cortejo, como a própria revista mostra uma imagem muito engraçada em cima de um caminhão. E fazem referência, porque os amarantinos tiveram uma grande paixão pelos diabos
e de muitos ofícios que dirigiam à Comissão de Festas, era que tivessem patentes, pelo menos patentes, já como hoje muitas vezes não saíam, os diabos à apelação. Tivemos sempre um carinho muito grande por eles, como ainda hoje ainda se tem, que vê-se que vai-se fazendo umas atividades à volta dos diabos. Um outro artigo, já quase no fim desta revista, tem a ver com aquilo que é a história e o aparecimento das primeiras confeitarias, marca que ainda hoje se mantém do doce conventual. Aqui são também apresentadas algumas revelações que de certa forma completam aquilo que é conhecimento da origem das primeiras confeitarias, no sentido de comercialização desta grande marca que ainda hoje se mantém, da doçaria conventual de Amarante. Sim. Os doces conventuais, como hoje são assim chamados, devem-se a uma pessoa que não era de Amarante, mas que Amarante acolheu, que tem pelo nome de Alcino dos Reis. Sem ele, nada disto era possível. Não tínhamos nada do que temos hoje em termos de doçaria. E ele é que deu o grande incremento e é que os colocou no mercado. O que existiu antes de Alcino dos Reis, e onde os doces eram comercializados pelos conventos, que eram a fonte de receitas para as clarissas. Neste caso, Amarante teve um convento, e elas, para ter uma série de receitas, vendiam os doces para terem algum dinheiro. Noutra parte, os doces eram vendidos por doceiras, como hoje temos muitas doceiras no mercado, ou principalmente nas festas, no dia de São Gonçalo, nas festas de junho, onde temos essas doceiras. As doceiras sempre existiram, e estão outra vez a existir em grande número, e Amarante também as teve. Quando digo do Alcino, porquê? Porque da pesquisa que se tem, e em publicidades recolhidas, depoimentos que foram aparecendo, os doces conventuais que hoje conhecemos, eles só aparecem quando aparece o Alcino. Aparece sempre a Léria de Amarante é uma verdade, que aparece com as doceiras, mas enquanto existiam os conventos, não se vendiam, os doces de ovos eram vendidos pelos conventos. Logo, cá fora não se vendia doces de ovos. Eram vendidos por gente que ia às freiras, pegava nos doces e vendia-os cá fora, para depois dar o dinheiro às freiras. Doce feito por doceiras, fora do convento, de ovos não era comercializado. O convento fechou em 1862, Alcino dos Reis abre a confeitaria em 1910, a primeira confeitaria em Amarante abre em 1910, logo após a plantação da República. E aí é que Alcino dos Reis começa verdadeiramente, não só com confeitaria, que também tinha outro negócio, salas e cabedais, porque é preciso ver que era difícil vender doces. Ainda hoje os doces, estes conventuais são caros, nem toda a gente os come, e temos de ter outra noção disto, em termos de transportes. O grande transporte a Amarante chega um ano antes, chega em 1909, em março, com a chegada do comboio, da inauguração da linha do Tâmega. Sim, as pessoas movimentavam-se pouco. Separamos que a primeira caleche, que é uma carroça puxada a cavalo, chega em Amarante em 1864, para vermos que era difícil começar esses doces fora daquelas épocas, como disse, de São Gonçalo ou das festas de junho, porque não havia mercado para esses doces. E como digo, e Alcino dos Reis abriu a sua confeitaria, antes já estava, chega a Amarante pouco antes do início do século XX, e depois de ser empregado de Rodrigo Francisco da Silva e outras pessoas, e da Alfredo Osório, abre o seu próprio negócio e começa com a confeitaria, com a confeitaria flaviense, porque ele é natural de Chaves, mas nasceu no Porto, por seus pais estarem a trabalhar no Porto, e depois passou para o nome Confeitaria Amarantina e, por fim, a maioria conhece, Casa das Leiras, Confeitaria Amarantina. Posteriormente a esta confeitaria, apareceu a Confeitaria Branco, Confeitaria Branco porque era José Martins Branco, e da sua esposa, Laura. Laura, que fazia parte de uma família de 7 irmãos, onde já a sua mãe era Matias Alves e a sua avó Laura, a mãe de Matias Maria do Sacramento, também tinha sido doceiras, e precisamente faziam os Esses, a Léria, a Galhofa e nada mais. Mas ainda encontrei uma doceira mais antiga que esta família, que é uma Rosa do Sacramento, que é prima de Maria do Sacramento. Destas 7 irmãs, 3 dedicaram-se ao doce, a Maria Alves da Mota como doceira, simplesmente doceira, a Laura, que veio a abrir a Confeitaria Branco, que morreu logo meio dúzia de anos a seguir à abertura, e a Custódia,
que viria a ser também uma vendedora ambulante de doce. A prova disto, destas confeitarias, que foram estas, que vou dizer daqui a pouco, é que era obrigatório ter licença, como hoje é preciso ter licença para abrir um negócio. E nas licenças que encontrei, só aparecem estas confeitarias. O resto são doceiras, e doceiras não precisam ter licença de porta aberta. Este tipo de negócio é que é necessário, e por isso é que... E o próprio jornal foi dando abertura e dando conhecimento a estas confeitarias. E assim temos, então, em 1910, a confeitaria Branco, a confeitaria Flaviense, Alcino dos Reis. Em 1913, a confeitaria Branco. Em 1930, a confeitaria da Ponte, que antes existia como mercearia, depois passou a mercearia e confeitaria da Ponte, que foi para lá uma senhora que era Ana Flores Andrade, como doceira, que já em 1909, quando o rei veio a Amarante, na comemoração do centenário da defesa da Ponte, com a sua mãe Maria Moreira Flores, que era natural de Carvalhosa, ofereceu um broa pão de ló no obelisco da Ponte, quando o rei se dirigia para o obelisco da Ponte para cerrar a lápide. Só um pormenor que condição um bocado, é preciso referir que nas publicações que existem no início do século XX, os principais produtos de Amarante eram o vinho verde e os pêssegos de Amarante, que tem isso do Camilo fala, e vimos que as cabras, que o Esclavo Cerqueira dá incremento aos vinhos. Eram os produtos típicos de Amarante. Os doces aparecem depois, coisa que até hoje está muito valorizada noutras terras, mas os doces é um produto que aparece, digamos, perante estes mais tarde. Temos em 1932 a confeitaria do Arquinho, situada no Largo do Arquinho. Temos em 1947, a confeitaria Lai, mesmo vendendo doces antes no restaurante Tâmega, mais tarde o restaurante Santa Calçada, veio a abrir em 47 a confeitaria Lai. A confeitaria Marão, em 1959, que se situava, esta menos conhecida, que se situava na Rua Cândido dos Reis, que era de João Preto de Vasconcelos, de Pascoais. A confeitaria Barandas, também já recente, e que ainda existe o local dela. A confeitaria Faria, abriu em 1955, que mais tarde passou para as mãos de Mário, do Sr. Mário, em 1970, que abriu em 1984, do outro lado da rua, a doçaria Mário. E, por fim, a Lai, a Tinoca, digo, em 1977. Este artigo vai até essa altura, porque a história também precisa de um tempo para ser história, e achei por bem acabar aqui. Só para terminar, só quero dizer que do Alcino saiu o Sr. Mário, o Faria, saiu o Barandas, que foi o da Confeitaria da Ponte, que depois tomou conta da Confeitaria da Ponte, o conhecido por José da Ponte. Todos eles aprenderam com o Alcino. O Alcino é que foi o grande baluarte dos teiros de Amarante. E ele, que fica até, podemos estar aqui a conversar muito tempo sobre o homem, mas porque estou também a trabalhar numa biografia acerca dele, e que depois aí será desvendado mais ao pormenor, como ele contribuiu para o grande nascimento e modificação até dos doces. Carlos Pinto, podemos dizer que com este artigo criamos aqui, ou fica aqui de certa forma, dado um grande contributo para aquilo que é a cronologia da origem e digamos que da origem e do seu desenvolvimento daquilo que é o doce conventual na parte da comercialização, isto é, dos doceiros, desde Alcino dos Reis, que digamos que foi o precursor na comercialização do doce. Depois dos conventos. Até porque a origem do doce é no convento. Eu falo aqui mais na perspectiva comercial. Sim. Nós com este artigo ficamos com a cronologia completa daquilo que é a origem e a tradição das confeitarias do doce conventual em Amarante. Ficámos com duas realidades. Ficámos com a realidade das confeitarias, vamos sabendo a tradição que as confeitarias foram dando ao doce, e que todas as vezes que Alcino dos Reis acrescentava um doce, os dobros, que foram crescendo, os outros também o inseriam na sua comercialização. Ele era o pioneiro, digamos. A Léria tem muito tempo, como a galhofa, que eram os tradicionais, a cavaco, mas a cavaco também havia muito lado. O poló não comercializávamos, mas não era nosso. Tem mais tradição o Margarido Falgueiras, já desde 1730. Que é lá comercializado, por isso não é um produto mesmo nosso. Nossos são estes, e a galhofa hoje, que até está um bocado em desuso, mas que é um produto até muito bom, e que podíamos recuperá-lo
para mais vezes o comercializarmos. E ele, e o Alcino, é que realmente foi ele que deu o granelá, digamos, a este comércio, porque sem ele não era possível, porque assistimos em termos de publicação, digamos até de publicidades que nos ajudam muitas vezes a entender, e artigos que foram saindo ao longo do Flor Tâmega, e a quem se refere a esses temas, que podia arranjar muitas provas, como isso é verdade, que ele é que trouxe os doces de ovos depois do coisa. Foi buscar, e perguntou ao Armião, e onde é que ele foi buscar? Ele foi buscar à Casa da Calçada, porque a sogra dele, a mulher era daqui de Amarante, a mulher dele, e a sogra era empregada na Casa da Calçada, e da grande relação que ele teve com Lago Cerqueira, uma vez que Lago Cerqueira teve descendentes, os descendentes dele, em gerações atrás, tiveram no convento de Santa Clara, quando as invasões francesas tinha lá duas freiras, e trouxeram receitas, porque receitas vinham para fora também dos conventos, para famílias mais ricas, e muitas vezes também das ricas também ia para dentro dos conventos, havia uma troca de coisas, mas sempre entre elas, porque as receitas só aí eram conhecidas. E daí elas ficaram, e ele da amizade acabou por ter receitas, e aí começar a comercializá-las, coisa que as outras doceiras, como referi um bocado, não comercializavam os doces de ovos. Limitavam o salério, a galhofa, esses doces, não menos importantes, pronto, mas que estamos hoje a falar é dos doces conventuais, que é o que hoje comercializamos e que se diz que é mais nosso.